Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente, tô aqui no quarto dos meninos. Tô aproveitando que eles estão na escola e o Rafinha está dormindo para eu poder gravar esse vídeo. Hoje é o dia da conscientização do autismo e eu quero falar para vocês que eu vou tentar postar o máximo de vídeo durante esse mês. Então eu quero pedir ajuda de vocês para assistir todos os vídeos, curtir, comentar, compartilhar. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre as evoluções dos meninos nesse período de um ano após terapia. Eles começaram a fazer terapia na APAE no mês de março de 2018. E quando ele iniciou lá na APAE, ficou um bom período, muito resistente, não aceitava participar das atividades. Algumas ele fazia, outras não, era só quando era bem do interesse dele. Lá quando inicia as terapias, a primeira coisa que eles fazem é cantar o Boa Tarde, né? Aquela velha música da época da minha infância. Boa tarde, Guilherme, como vai? Aí ele tem que responder, muito bem. Aí de novo, boa tarde, Guilherme, como vai? E ele tem que responder, muito bem. Aí faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Guilherme, como vai? E ele responde, muito bem. E aí no começo, imagina, ele não respondia, ele ficava tentando fugir, colocava a mão no ouvido. E isso durou por longos meses. Hoje não dá nem para acreditar que é a mesma criança. Você vê aquela criança tão resistente, que não se comunicava de jeito nenhum. Hoje ele canta junto, faz as respostas e é muito gratificante ver o desenvolvimento dele nessa parte, porque, gente, é muito fofo ele cantando. Ficar sentado na mesinha de atividade para ele era um problema. As meninas tinham que ficar junto segurando e às vezes quando era uma atividade que ele não gostava, ele jogava tudo no chão a atividade. E às vezes ele se jogava no chão, ficava deitado no chão, fazendo birras. E era muito desgastante para mim, quando eu participava também junto, de ter que ver essa situação. Hoje ele fica muito mais tempo sentado na mesinha, ele participa de todas as atividades. Quando ele não gosta muito, ele faz um pouquinho, dá uma enroladinha, mas ele sabe que ele tem que participar. E é muito legal ver ele sentado ali, focado, fazendo as atividades, gente, porque eu acompanhei, eu vi como era difícil trabalhar com ele nessa questão. É muito importante essa questão de ficar sentado na mesinha fazendo atividade, porque na escola, na fase escolar, usa muito, ele vai precisar muito disso. E ajuda também a se concentrar melhor. O Guilherme, ele se comunica através da fala. Ai, gente, que delícia poder falar isso. É muito emocionante, não dá nem pra acreditar. Porque eu juro pra vocês que às vezes eu achava que esse dia nunca ia chegar. Ele não forma assim frases, mas ele já começou a juntar as palavras. Então, por exemplo, ele fala vamos à escola, ele pede água, ele pede a comida que ele quer comer, que é a batata, a bolacha. Ele sabe pedir tudo que ele quer. Pede para ir dormir, ele pede para apagar a luz, ele pede para tomar banho. Então, é muito legal. Uma criança que sabe pedir as coisas já ajuda muito. Automaticamente diminuiu muito as birras, diminuiu as crises e também agora ele consegue esperar muito mais do que ele fazia antes. Antes ele não tinha paciência para esperar nada e hoje ele já consegue ficar muito mais tempo esperando, parado, esperando. E quem tem filho autismo, principalmente com hiperatividade, que é o caso do Guilherme, sabe como é difícil isso. Acho que essas foram as partes mais importantes no desenvolvimento dele. Então melhorou a comunicação, diminuiu as birras, consegue ficar sentado se concentrando numa atividade, sabe que tem que participar de tudo aquilo ali sem fazer birra, sem se jogar no chão. Gente, ele evoluiu muito realmente. Bom, agora eu vou falar do Vinícius. Gente, o Vinícius ele se transformou. Ele começou na APAE de um jeito, né? No começo do ano, março, abril, maio, até junho, julho, ele era uma criança. É como se ele estivesse dentro de um casulo fechado. Ele não entendia nada do que eu falava, não atendia nenhum comando simples. O Vinícius não apontava para o que ele queria. O Guilherme sempre me puxou pela mão para levar as coisas, mesmo que ele não soubesse falar. O Vinícius nem isso ele fazia. E o Vinícius ficava também muito tempo parado, assim, ele sentava num lugar, colocava os objetos em volta dele, brinquedo, objeto, chinelo, qualquer coisa, e ficava parado ali. E se alguém chegasse perto, tentasse se aproximar, ele gritava e não queria que ninguém
ficasse perto dele. No segundo semestre de 2018, esse menino desabrochou. Ele saiu do casulo, ele se transformou numa linda borboleta. Porque, gente, foi mágico poder falar com ele, ele me entender. Foi mágico poder pedir pra ele, Vinícius, pega a bola pra mamãe, e ele ir lá e pegar. Foi mágico ver o nariz dele escorrendo e eu falar, Vini, pega o papel higiênico pra mamãe e ele ir lá e pegar. Gente, vocês não têm noção. Quer dizer, vocês têm noção do que eu tô falando? Hoje ele aponta, ele mostra o que ele quer, esticando a mãozinha e facilita a nossa vida, com certeza. O Vinícius é não verbal e, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem autista que nunca vai falar. E eu não sei se é o caso do Vinícius. E não é culpa da mãe. Tem autistas que realmente nunca vão falar e não é porque você não estimulou direito. Não se culpe por isso, tá? Cuidado com os vídeos que vocês assistem aqui na internet, gente, que deixa a gente pra baixo, desmotivada, que a gente olha e fala, nossa, por que ela conseguiu fazer com o filho dela e o meu eu não consigo? Cuidado pra gente não ficar muito mais desanimada do que animada. Então, mãezinhas de crianças não verbais, acalme o coração. Se seu filho não falar, não é sua culpa, tá? E eu posso falar isso com propriedade, porque eu tenho 2 autistas em casa, eu estimulo eles da mesma forma, eles fazem os mesmos tratamentos e um desenvolveu a fala e o outro não. Ele parou de ficar sentado com brinquedos em volta. Isso eu falo que foi devido a uma atitude que eu tive. Eu tomei uma atitude totalmente radical. Todos aqueles brinquedos, aqueles monte de carrinho que ele ficava em volta dele, eu guardei tudo. Outros que estavam muito velhos eu joguei fora. Tirei tudo do alcance dele. Então, um belo dia ele acordou, foi procurar as coisas e não tinha mais. Ele ficou totalmente perdido. Eu tirei tudo, não deixei mais ele fazer isso. No começo ele ficava caçando o nosso chinelo, queria pegar nosso chinelo para fazer. Mas o que ajudou também foi o Rafinha. O irmãozinho mais novo, caçula, quando ele começou a engatinhar, ele não deixava mais o Vinícius em paz. Então sempre que o Vinícius ficava ali em volta dos brinquedos, em volta de objetos, o Rafinha lá destruía tudo, tirava. Aí o Vinícius ficava desconcertado, mas isso foi uma terapia pro Vini, porque ele aprendeu a brincar de outra forma, ele aprendeu a se divertir de outra forma. Isso é algo que eu tenho que trabalhar sempre com ele. Enquanto a gente estava convivendo com a minha família, eu estava morando noutra casa perto da minha mãe, então minha mãe sempre estava em casa, minhas sobrinhas, minhas irmãs, então ele estava super bonitinho, super desenvolvido. Agora que eu estou morando sozinha, que eu não tenho mais família perto, de vez em quando ele dá uma regredida, ele tenta se fechar nesse mundinho dele de ficar paradinho e eu tenho que ficar estimulando, tirando isso dele, porque senão volta. O Vinícius sempre foi muito arredio, né? E ele é até hoje, mas isso já está diminuindo. Ele tá aceitando mais abraços, aceitando mais beijos, ele tá aceitando mais a gente pegar ele. Então, isso também é uma grande evolução, porque o Vinícius a gente colocava ele no colo, não ficava tipo nem 1 minuto e já ia dando jeitinho de sair. Então é o jeito dele, a personalidade dele. Ele tem isso com ele de ficar mais no canto dele, de não gosta muito de que a gente fica tocando, pegando, abraçando, mas ele já venceu muito, ele era muito pior. E eu tô muito feliz com as evoluções deles no ano de 2018, graças a PAI, que tem uma equipe multidisciplinar muito boa, mas eu tenho certeza que as evoluções deles não foi só por conta da PAI, foi por conta do Rafael, que chegou para poder colocar eles para correr mesmo, para tirar eles do comodismo, tirar eles ali do conforto do mundinho deles. Teve também a participação da minha mãe. No ano de 2018, minha mãe me ajudou demais. Essa convivência deles com a minha mãe foi essencial. Tinha que limpar a casa, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer comida. E eles não ficavam sozinhos, eles ficavam com a minha mãe. Então minha mãe conversava, minha mãe interagia muito com eles. E além da minha mãe, como eu morava perto da casa da minha família, minhas irmãs de vez em quando apareciam lá, minhas sobrinhas, então ia brincar com ele. Então isso ajuda muito, gente. O autista precisa conviver com pessoas, precisa principalmente da família, né, que tem carinho, que tem amor verdadeiro por eles. É essencial essa convivência para o desenvolvimento da criança. O autismo dos meus filhos vem acompanhado de comorbidades, né? Um deles é hiperativo, o outro tem deficiência intelectual. Então tudo isso
piora um pouquinho o quadro e atrapalha. Mas nada é impossível para Deus, nada é impossível para quem acredita, para quem tem fé, e a gente vai muito além ainda, a gente vai ver muito mais evoluções. Eu espero que o ano que vem esteja aqui falando muito mais coisas para vocês. E eu quero que vocês também dividam comigo aí a evolução do filho de vocês. Deixa aqui nos comentários quais foram as evoluções dos filhos de vocês nesse ano que passou, nesse ano de 2018. Eu vou ficar muito feliz em acompanhar. Quero lembrar vocês também, liga lá na TV Record, no programa Hoje em Dia, que daqui a pouco vai passar uma reportagem sobre o autismo e eu vou ter uma pequena participação lá. E eu espero que vocês assistam, dê audiência para o programa para mostrar que a família autista é unida e assim eles poderem falar muito mais vezes sobre esse assunto tão importante para levar conscientização, informação e diminuir o preconceito da sociedade. Então esse foi o vídeo, eu vou pedir para vocês deixar bastante curtida nesse vídeo para me animar a fazer os próximos vídeos aqui nesse mês de abril, mês da conscientização do autismo. Então é isso, gente, um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Eu também quero lembrar vocês que daqui a pouco vai ao ar o programa, daqui a pouco eu estarei participando de uma reportagem aqui no programa. E eu quero lembrar vocês também que daqui a pouco eu vou participar do programa Hoje em Dia na Rádio Record. Quero lembrar vocês também que daqui a pouco eu estarei no programa Hoje em Dia. Não estarei lá.